Bom, só fazendo alguns recadinhos de ordem prática aqui antes da gente entrar no nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre experiência de aprendizagem, né? O que está acontecendo e o que vem por aí. A gente aqui adora dar nossos pitacos também, fazer nossas previsões para o futuro. O pessoal curte pra caramba isso aí. E também convidar você que já está aqui assistindo a gente, né? Manda aí nos seus grupos, compartilha essa live com a galera aí para que a gente possa se juntar cada vez mais aqui. Eu costumo dizer, né, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Eu acho que o nosso papel como TID é um pouco disso, é fazer com que, né, a maré possa subir para todo mundo que atua com treinamento nas organizações e a gente fazer assim organizações ainda melhores no nosso país. Ó, Ludmila mandando um oi para você aí, Rangel. Da hora. Pessoal chegando aí, chegando. E para a gente já ir esquentando um pouquinho esse nosso bate-papo, cara, queria que você pudesse contar um pouquinho sobre quem é o Rangel, né? Como é que surgiu assim, né? Você dentro do ambiente de aprendizagem, dentro do ambiente de treinamento, como o pessoal costuma dizer, né? Quando que foi a picada? O que aconteceu antes disso? O que aconteceu depois disso? Conta um pouquinho pra gente aí sobre você. Tá, cara, vamos lá. Bom, apresentando, gente, boa noite, né? Meu nome é Rangel, sou um dos sócios fundadores aí de uma EdTech, que chama Kips. E, enfim, eu sou da área técnica, não sou da área de conhecimento ou da área de educação, né? Mas como o Rony falou, fui picado pela essa questão da educação lá atrás, em 2015, um pouco pela experiência que a gente tinha, eu e meu sócio, né, o Gustavo, com relação a como eram ministrados os treinamentos da empresa que a gente trabalhava. E aí um dia a gente olhou para aquilo e falou assim, cara, esse troço está tudo errado, né? A gente não está aprendendo, estamos gastando nosso tempo aqui, energia, e da forma como a gente estava sendo treinado e capacitado, isso gerou uma insatisfação. E aí foi onde mordeu esse bichinho de educação. A gente falou, cara, a gente tem que mudar alguma coisa, né? Tentar trabalhar em prol dessa educação, de algo que realmente gere valor e traga bons resultados, principalmente pensando que a gente estuda, né, aprende algo para aplicar numa prática, para que isso transforme esse resultado, essa educação em algo. Então foi ali que aconteceu toda essa magia, e aí eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento e aprender sobre educação, né, sempre com uma base muito forte em inovação e tecnologia, então olhando muito como é aplicar tecnologia para a educação, como trazer tecnologia, né, para essa questão da educação e melhorar, né, a experiência de aprendizagem dos usuários, que é o tema hoje um pouquinho que a gente vai falar. Show de bola, cara. Se te conforta, eu sou engenheiro de formação. Não, né? Enfim, Número. eu acho o seguinte, cara. Hoje em dia a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Ah, sou da área técnica, não sou da área da educação, ou sou da área isso, não sou da área da educação. Como se, né? Às vezes acho que só as pessoas que fizessem ali RH ou psicologia, enfim, pudessem atuar com a educação, né? Acho que a gente está quebrando um pouquinho dessas barreiras e para mim isso é extremamente positivo, porque igual você comentou, é, você teve uma experiência de aprendizagem lá no passado que gerou uma insatisfação porque ela não era adequada com o seu perfil, técnico ou não, mas né, de alguma forma não conectava bem. E aí você, né, como diz, né, a necessidade é a mãe das invenções. Surgiu uma necessidade ali, né, você, pô, como que a gente poderia fazer isso diferente? E eu acho que cada vez mais a gente está caminhando por um ambiente plural dentro da área de aprendizagem das organizações, nesse sentido de não ter, né, somente aquelas pessoas que têm ali a sua carreira acadêmica ligada à educação, mas também pessoas com outros olhares. Aonde eu acredito que essa mescla que talvez seja o grande propulsor das inovações que a gente já tem hoje e que a gente vai ter mais para frente, né? Porque é uma conexão bacana, igual, de repente, vocês com um olhar técnico conectado com alguém com um olhar um pouco mais humano, e aí juntou aqui uma discussão aqui, uma outra ali, né? E vocês têm feito coisas incríveis aí no mercado. Então, é muito bacana ver essa diversidade, cara, muito bacana. Né? E É, ainda mais falando de experiência de aprendizagem, né? tem uma frase de uma futurologista aí, esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro e falo, que ela diz o seguinte, que o futuro da educação não será feito por educadores, e sim por empreendedores, né? Porque justamente
a gente acompanha, né, por estar no meio, né, inserido nesse sistema de startup, então a gente acompanha muito as edtech, né, que são empresas de base tecnológica voltadas para a educação, e boa parte delas, né, os empreendedores, eles não têm nenhuma formação educacional. Como você falou, né, são pessoas que têm formações em áreas de computação, engenharias, administração, advogados, enfim, né, áreas das mais diversas e não necessariamente uma área como pedagogia ou psicologia, ou enfim, não tem esse background educacional. Mas acho que é justamente isso que faz com que isso tenha sucesso, porque a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa e não mais como um educador ou como uma pessoa que está preocupada, sei lá, com o levantamento de necessidades de treinamento, com a forma, com todo esse formalismo da educação. A gente está preocupado no resultado, a gente está preocupado em aprender de verdade, e aí a gente olha para aquilo tudo que está acontecendo e fala, cara, tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo, vamos botar mais esse trocinho aqui que talvez vai ajudar e vai resolver, vai impulsionar o conhecimento de alguma maneira, né? Eu acho que essa quebra de pessoas que estão fora da caixa, né, daquela caixa educação, que vem olhando ela de fora, consegue trazer um pouco dessa inovação, né? Tanto que né? E, cara, esses dias eu tava batendo um papo com a Thalita, né? A Thalita é uma das, né, cofundadoras aqui do Treinamento Raiz comigo, que quando a gente vai, né, fazer um desenho de experiência de aprendizagem para as organizações, a gente fala muito da persona, ou seja, quem é aquele que vai receber esse conteúdo. Então, como que a gente, né, faz o nosso melhor para conectar de uma maneira que essa pessoa receba da melhor forma possível. E aí a gente conversando sobre isso e a gente chegou num ponto que talvez a grande dificuldade, especialmente para quem está muito tempo na área de educação, é a gente se colocar no sapato de quem não tem experiência nenhuma com educação, para poder falar, Uhum. legal, qual que é a minha dor, né? Porque a gente às vezes já vai tão enviesado pela experiência de educação que a gente tem, que a gente constrói aquilo que é como você falou, a nossa caixa. E aí, quando você pega uma pessoa que está totalmente de fora, ela só está conectada na dor dela de aprendizagem. Ela não está conectada nas boas práticas, nas filosofias e etc. Ela está conectada na dor dela que ela precisa resolver. E aí, né, eu acho que esse conjunto é muito proveitoso, né? Como você falou, cara, a gente ali, de repente, não tem todas as boas práticas de educação e a gente vai olhar, cara, isso está doendo e eu preciso resolver de forma prática assim. Algumas vezes dá certo. O que acontece é que, de repente, algumas formas não são tão escaláveis e aí vem alguém de educação, conecta e fala, bom, para escalar isso aqui a gente precisa disso, disso, enfim, a coisa vai construindo, né? E isso é muito legal. E aí, assim, como vocês estão mergulhados, como você comentou, desde 2015, né, atendendo grandes empresas no país aí pela Kips, e especialmente com esse olhar, né, falando de experiência de aprendizagem, ô Rangel, eu queria saber de você, por que hoje em dia se fala tanto sobre isso? Porque de verdade, assim, eu não lembro, hoje em dia, eu quero dizer, sei lá, nos últimos, vamos lá, 5 anos de spam, antes disso eu não lembro disso ser um assunto tão relevante nas pautas de conversa, né? Por que você acha que hoje em dia se fala tanto de experiência de aprendizagem? Então, eu acho que a questão da transformação digital, ela trouxe à tona a questão da experiência, né? Não só de aprendizagem, mas da experiência como um todo. Então, você quer ter a experiência de assistir um filme da tua casa, sem ter que sair para alugar esse filme, e que, de preferência, alguém te recomende o que é melhor, né? Você não quer pensar muito no que assistir, você quer ter algo ali que alguém te apresente e fala assim, ó, isso aqui é muito legal para você, né? Então, você quer ter essa experiência do conforto da tua casa, poder buscar um filme. Você quer ter a experiência de colocar milhares, centenas de músicas no teu celular sem nem ao menos ter que ocupar espaço do teu dispositivo, vamos dizer assim, né, do teu celular. Você quer ter a experiência de assistir vídeos rápidos, curtos, a qualquer momento, a qualquer lugar. Então, tudo isso aí, né, é a transformação digital que trouxe para nós, impulsionou essa questão, e as Uhum. pessoas se acostumaram a querer buscar experiências, né? Então, por isso que ele tem o Netflix, tem os streams de vídeo, por isso que ele tem os streams de música, como o Spotify, porque ele quer ter essas experiências. Então, a moda, na verdade, ela não veio da educação, né? Ela veio de outros sistemas, né? De outros players de mercado, falando sobre essa questão de experiência. E a educação
né, acaba sendo um pouquinho atrasada com relação a isso, e aí a gente agora vem alguns anos falando muito sobre essa questão da experiência, que é o mesmo propósito, né? Então eu quero poder entrar numa plataforma e escolher um curso que eu quero fazer, mas eu quero que alguém me recomende esse curso, eu quero que, que tenha algo ali dentro daquela plataforma que consiga me falar assim, cara, isso aqui é legal para ti, vamos fazer isso aqui que eu acho que vai ser bacana para tua carreira, ou isso aqui vai ser bacana pelo histórico que você já me gerou aqui de informação, e eu estou tentando te entender, e eu entendi que isso aqui faz mais sentido para você, eu estou entendendo que faz mais sentido para você fazer uma experiência em um determinado dispositivo e não num computador, né? Então, tudo isso aí veio a partir desse modelo que eu acho que vem de outras áreas, né? Vem de outros Uhum. mercados e acabam, né, a gente indo para a educação também. Então, isso aconteceu com outras coisas, né? Enfim, com outras experiências ou com outros modelos de negócio ou que aconteceram em outras áreas e que, de repente, vai se gerando, né, vai se propagando para as áreas ascendentes ali. A educação sempre é uma dessas áreas que acaba tentando buscar algo. Então, eu acho que essa ânsia por experiência vem muito desse mercado, né? O mercado Sim. cada vez mais imputando para nós, assim, cara, eu tenho como te oferecer a melhor experiência. Isso que é legal, né? Talvez para você a experiência do Netflix não seja tão bacana como do HBO, por exemplo, né? Então, você já começa a ter para outro Amazon Prime, já vai ser melhor a experiência. Então, as experiências estão começando a ser geradas em cada uma das suas áreas. E aí isso é bom, porque para nós consumidores, né, para usuários, assim, a gente começa a ter uma oportunidade muito grande de escolher o que eu quero, né? Sai um Sim. pouco da caixinha única do tipo, tem que ir na locadora alugar o filme, para hoje eu poder escolher qual streaming que eu quero sem sair de casa, com muita facilidade, que agrade o meu gosto de preferência de filme, gosto de bolso também, que um é mais barato do que o outro. Então você começa a ter essas opções. E aí, quando a gente olha para a educação, é a mesma coisa, né? Eu começo a falar, putz, esse curso aqui não é tão bom, mas cabe no meu orçamento eu assinar essa plataforma. Ela me traz uma experiência bacana, porque eu consigo fazer download offline disso aqui e estudar na hora que eu estou no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, ou eu consigo baixar esses podcasts enquanto eu estou na academia e estudar, então essa plataforma me agrada sobre isso. E aí a gente começa a buscar essas experiências, porque o mundo não vive mais na frente do computador como vivia antes, né? Quando a É. gente tinha que quando eu lá atrás não gostava de fazer os cursos da maneira como eu fazia, que a gente vivia na frente do computador, a gente não vive mais, a gente vive na frente desse carinha aqui, né, que é desse tamanhozinho. Então eu já estou buscando uma experiência totalmente diferente que vai comportar justamente algo que eu vou estudar e aprender dentro desse aparelhinho que é muito menor do que uma tela, que é muito menor do que uma televisão, e por aí vai. Acho que é aí que nasceu essa questão da experiência, cara. Não, sem dúvida, cara. E eu lembro há um tempo atrás, eu li um livro chamado Nos Bastidores da Disney. E um dos capítulos lá falava sobre, né, o quanto a Disney fala sobre essa questão de concorrência. Então, assim, cara, o concorrente da Disney não são somente os parques de diversão. Se a pessoa ela faz uma compra, né, no livro lá, se não me engano, pela FedEx, manda entregar pela FedEx, ela liga lá, tem uma experiência de atendimento fantástica. Depois ela liga na Disney para tentar remarcar o ingresso dela e tem uma experiência horrível, a FedEx virou meu competidor, né? E aí eu acho que isso ó, cara, o pensamento da Disney lá de trás, né? Por isso que a Disney é o que é. E aí hoje você comentando sobre isso, né? Que a gente como pessoa física, a gente vive experiências com diversas marcas, diversas situações. E aí quando a gente vai, né, para outros ambientes, como o de educação, por que não ter uma experiência que olhe para mim ao invés de ser só aquilo que é o padrão para a maioria, né? Que olhe para mim como indivíduo e de repente construa coisas, né, mais focadas para aquilo que eu preciso, para o meu momento. E é legal porque a Thalita Porto ela fez uma pergunta aqui interessante, né? Rangel, como fugir das modinhas de mercado, né? Porque eu imagino, cara, assim, né? O que a gente mais escuta por aí são aquelas palavras-chave. Eu falo com a Thalita, né? Eu tenho aqui comigo um business bingo, que é uma cartelinha de bingo com várias palavras, do tipo disruptivo, fora da caixa e por aí vai, né? E aí, às vezes, quando eu tô em reunião, eu vou marcando umas e outras ali, né? Vou fazendo meu bingo, porque é impressionante, né? Como isso, né, acontece. Então, cara, como fugir das modinhas? Porque a experiência de aprendizagem, obviamente, a tecnologia ajuda demais.
mas ela não é só sobre tecnologia, né? Como que a Thalita colocou aqui, ó, o famoso bingo, é o business bingo. É, ou o bingo dos Faria Limers, né? Como diria o pessoal lá de São Paulo. Cara, como que você responderia a Thalita Porto nesse sentido, né? Como que a gente foge um pouquinho dessas modinhas para olhar realmente para a experiência de aprendizagem do nosso colaborador, né? É. Cara, eu vou voltar um pouquinho um ponto atrás que você estava falando de concorrência Disney, né? E acabou falando muito de Netflix, olha como que a experiência é louca, né? Hoje o maior concorrente do Netflix não é nenhuma das plataformas de streaming, ou seja, não é nenhum player que está competindo com ele no mercado. Hoje o maior concorrente do Netflix, para você ter uma ideia, isso foi um estudo deles que eles fizeram, é o Fortnite, um jogo, né? E eu falo isso porque você olha como que teu concorrente, algo que você tem, está em outro ponto que você não está nem imaginando. E aí quando a gente fala de experiência de aprendizagem dentro de uma plataforma de ensino, por exemplo, quem que é o concorrente, né, em termos de experiência de um LMS, né, de um AVA? Cara, é o YouTube, é o teu Spotify, né? Enfim, daí você já está falando de um outro setor, nada a ver, que às vezes não está mapeado, e que você nem olha aquilo como um concorrente, e eles estão, né, entregando aquilo. Aliás, a Competindo por plataforma, atenção. cara, a plataforma do TikTok hoje já é considerada uma das maiores plataformas de conteúdo, porque já mudou muito o perfil, né? Óbvio, ainda continua tendo as dancinhas, coisinhas lá, mas mudou muito. Hoje tem muito conteúdo e já é considerada uma das maiores plataformas de conteúdo, né? Dentro das partes de mídias digitais. Você vê com quem que a gente está concorrendo, né? E muito mais atrativo, muito mais divertido. Você está ali dentro do TikTok, etc. Então, como que eu trago isso para essas plataformas mais tradicionais, né? E fugindo um pouco do que você perguntou, né? Como que eu fujo das armadilhas ali ou, né, das modinhas. Então hoje a gente vê um movimento, então, né, e falando um pouco mais de tecnologia e de plataformas, né, a gente acaba olhando muito essa questão de como que o mercado está andando com relação a plataformas de experiência de aprendizagem, né? E o que a gente vê muito é grandes empresas, né, enfim, players de mercado colocando o nome como plataforma experiência de aprendizagem, então a gente fala muito de LXP, né, de Learning Experience Platform, mas na verdade não estão fazendo experiência nenhuma, eles estão mudando a carinha, trazendo alguma coisinha ou outra, mas não está preocupado com a experiência, porque a experiência continua sendo a mesma, ela só está com uma roupa diferente, né? Às vezes, muitas vezes, uma roupa muito mal feita ainda, porque por baixo ainda está rodando um arcabouço de coisas que não estão funcionando legais. Então, acho que para fugir da armadilha é tentar, né, sempre quando vai buscar a experiência, é olhar para que tipo, né, você falou um pouco de personas, né? Que essa persona está buscando? Então, se eu vou treinar uma pessoa, dependendo de um perfil, de um público-alvo que eu quero ter e de um conteúdo, qual a experiência que vai ser melhor para ela? E aí você começar a buscar essas informações para ver se você não está, né, às vezes, olhando para algo que realmente não traga uma experiência ou que está só disfarçado. Eu acho que, nesse sentido, é a melhor forma, né, de sempre se perguntar para quem que eu estou fazendo essa experiência, para quem que eu quero promover a experiência, né, de aprendizagem. Né, como eu gosto de fazer os paralelos, porque às vezes fica mais fácil as pessoas entenderem, né? Como as plataformas de streaming. O Netflix tem um perfil de usuário, que o HBO tem um outro perfil de usuário, a Amazon Prime tem outro perfil de usuário. Então, para quem que eles produzem filmes, para quem que eles produzem aquele conteúdo, que tipo de conteúdo que eles vão produzir? Com certeza eles têm lá as personas deles bem formatadas, que isso inclusive influencia na forma como o algoritmo de recomendação faz a recomendação para eles, né, para cada um desses usuários, porque recomendação ela tem que ser baseada em persona, né, não adianta eu recomendar tudo de qualquer jeito para qualquer um, então tem que identificar quem são essas pessoas. Então, assim, é meio difícil, né? Meio complexa a discussão, mas mais ou menos é esse o caminho, né? Tentar sempre se É. perguntar o que é a tua, né? Quem que é o teu perfil e que experiência que você quer proporcionar. E se você não achar, não vê que não tem ela, né? Tá errado, tá tudo É errado. aquela velha e conhecida história da Alice, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, às vezes, né, a gente precisa olhar. É uma das coisas que eu falo bastante também, sabe, né, com os clientes que a gente dá consultoria, treinamento e tal. Vamos preocupar primeiro em ser excelente no básico. Depois que a gente tiver excelência naquilo que é básico para a gente começa a colocar as firulas. Senão é como Uhum. você pegar e colocar chantilly num bolo feito de barro. Você faz um bolo de barro e põe chantilly em cima, né? Que não funciona também, né? E como você Sim. comentou, você pode ter uma plataforma super legal, tecnológica,
para apoiar você, mas se a estrutura por trás dela não estiver bem estabelecida, não adianta. E aí, acho que a gente entra num outro ponto que é interessante também. Hoje em dia, a diversidade de público é muito alta, né? A gente não tem esse dado estatístico, né? Mas eu imagino que hoje em dia as empresas dentro do seu quadro de funcionários, elas devam estar num nível assim, de maior diferença de idades, pensamentos, ideias, experiências das pessoas possível, né? A gente está com um ambiente cada vez mais plural dentro das organizações. E aí você fala, legal, agora eu vou pensar numa experiência de aprendizagem, só que, cara, se eu for desenhar meu mapa de personas aqui, eu vou ter umas 500 personas diferentes aqui para poder entregar, né? E eu acho que é aí que a tecnologia faz um papel importantíssimo, né? Faz sentido isso ou não? Faz todo sentido, né, Ronde? Porque é, hoje você tem aí como analisar um grande volume de dados, pessoas e tentar interpretar utilizando tecnologia, né? Seja tecnologia de Big Data, a própria inteligência artificial faz isso para você. Então, quando você tem uma plataforma que, por exemplo, ela consegue recomendar a melhor experiência de ensino para um determinado usuário, você já tem um caminho andado, automatizado, que já pode estar te ajudando. Mas ainda você não vai fugir de transformar essa experiência em algo que seja muito relativo para aquele usuário. O que eu quero dizer? Pensa num time onde eu preciso treinar esse cara com uma certa velocidade, independente, né? Eu tenho uma pessoa que é X, que eu tenho uma velocidade rápida de treinamento com ele, eu preciso rampar esse cara rápido, e eu preciso. Esse cara está viajando, está o tempo inteiro em trânsito, está fora. Como é que eu vou proporcionar essa experiência? Então, acho que não é só as personas, mas também um pouco do cenário conectado ao conteúdo, e aí você vai olhar e vai falar assim, tá, que tipo de experiência que eu quero dar? Então, eu estou falando de um cara que talvez eu preciso treinar através de um chatbot, com um WhatsApp, enfim, com alguma mensagem. Eu já tenho que trabalhar com uma outra experiência para ele. Né? Se eu estou falando de uma pessoa que está no suporte, o tempo inteiro conectado na frente de um computador, mas ele não pode parar, porque ele está no suporte e ele tem pequenos intervalos de tempo que ele pode estar fazendo algum tipo de treinamento. Que experiência que eu dou para ele? Putz, eu tenho que pensar numa experiência microlearning, uma plataforma que seja muito rápido, dele poder acessar esse conteúdo, e às vezes até mesmo uma plataforma que conecte nesse sistema de suporte dele, identifique que ele está tendo um gap de conhecimento num determinado assunto, porque ele pegou uma transcrição da voz do atendimento dele e transformou isso em uma recomendação de conteúdo. Então, estou entregando uma experiência altamente personalizada, e aí a gente vai entrar no mais um das palavrinhas do teu bingo aí que você pode guardar, né? O Personalized Learning. Todo mundo busca esse tal do Personalized Learning. Então, assim, mas é a realidade. Hoje em dia, todo mundo quer ter uma experiência, e aí agora a gente colocou mais uma coisinha em cima da experiência, que é uma experiência personalizada. Então, a gente está começando a colocar mais complexidade nesse quadro, porque eu começo a querer não só a experiência, mas uma personalização também dessa experiência. E aí eu começo a olhar para esses agentes, para essas integrações. Então, estamos falando de volumes de dados, então estamos falando agora que, putz, cara, hoje é tudo API, está tudo muito mais fácil de se conectar, a gente já tem muitos mecanismos para fazer isso. Então, quando eu falo de experiência de aprendizagem, eu não posso mais ficar só dentro da plataforma de ensino. Eu tenho que olhar tudo ao meu redor. Então, eu tenho que olhar meu CRM e ter, né, uma estratégia dentro da área de educação que consiga buscar esse dado lá no CRM e ver que o Antônio, que deveria estar performando na venda do produto A, não conseguiu performar. Puta, dispara um curso para ele aqui na plataforma de ensino. Então, como que eu conecto essa experiência dele? Como é que eu faço tudo isso? Então, não é mais só educação. Então, agora é educação, é RH, é TI, é vendas, é produto. Então, todo time vai ter que trabalhar em conjunto para que gere essa experiência da melhor forma possível, né? Assim, eu vejo que no Brasil a gente acaba tendo dois cenários, né? As empresas, né, com porte maior que tem vamos dizer assim, esse aparato tecnológico de alguma forma para sustentar o negócio, mas tem também aquela galerinha que está na folha de pão, no Excel, né, no ERP, né? Excel resolve os problemas, né? Também assim, enfim, tentando dar os seus primeiros passos para poder caminhar para algo, né, voltado para a experiência de aprendizagem. É aquilo que eu comentei. Se a gente não for excelente no básico, a gente não consegue dar os passos certos lá na frente. Porque
Senão, cara, você vai investir os tubos ali numa tecnologia, de repente você não vai tirar o melhor dela. E aí você vai falar, pô, não funciona. Não, não é que não funciona, a tecnologia funciona muito bem, né? Mas aí talvez a base, o entendimento de como orquestrar essas tecnologias em conjunto, né, que vai fazer a diferença. É igual você ter um carro, você fala, meu, você tem um motor, as rodas e o eixo. Se eles estiverem juntos, eles vão funcionar bem. Se eles não estiverem juntos, não adianta, né? Trabalhando em conjunto, né? Em sincronia. Eu imagino que você, né, deva ter experiência de ver muito isso por aí, assim, né? De pessoas que. Até a Thalita colocou aqui, né? Ó, fogo no parquinho. Por que LXP e não LMS, né? Mas, de novo, essas duas também estão no meu bingo, tá? Né, que o pessoal fala bastante, tem falado bastante também, né? Aí eu acho que a gente pode entrar numa discussão também de conceitos e tal, mas voltando para a experiência, né? Eu acho que, como você bem disse, a tecnologia ela nos dá essa possibilidade de personalizar. Hoje em dia, você vê isso de forma realmente factível ou, de maneira geral, a gente ainda está um passinho para trás ainda? A gente está um passinho do tipo, peraí, deixa eu só entregar, né, um pouco melhor aquilo que eu já faço, ou não, já estamos num caminho de, cara, vamos personalizar tudo. O Rondinei que tem só 15 segundos, né? Porque agora, depois do Instagram, parece que as pessoas só têm 15 segundos para aprender alguma coisa, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu tenho isso, né? Parece que as pessoas agora, se durou mais que um stories, já era. O pessoal, né, tá preguiçoso agora para aprender. Você acha que a gente está nesse caminho, assim, como ecossistema de aprendizagem no Brasil? Cara, no Brasil, acho que tem empresas que têm capacidade de fazer isso, tem grandes empresas fazendo esse trabalho já. Eu acho que óbvio que vai depender muito da estrutura dessas empresas, né? Então, o esforço é maior. Por quê? Porque para se personalizar, você precisa ter base, né? Então, base de conhecimento, base de conteúdo, base de usuários, base estatística, né? Então, quando a gente começa a falar de personalizar, e seja em qualquer uma das áreas, não só em educação, mas qualquer experiência, né? Por exemplo, esse tempo atrás estava vendo uma bem legal que, putz, o cara alugava um quarto de hotel em Dubai e quando ele chegava lá, a cama estava, né, decorada com a cor que ele gostava, quando ele ligava a TV já estava no canal de TV que ele estava acostumado a assistir no país dele. Então, toda essa experiência de aprendizagem, desculpa, toda essa experiência que ele teve, por exemplo, exige processamento e exige dados, né? Exige informações e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo é que agora a gente tem condições de gerar isso, armazenar e processar, né? Então, antes a gente não tinha. Eu tenho que ver o quanto as empresas estão preparadas para esse tipo de interação aqui, né, no Brasil, né? De gerar essas informações. A gente também tem algumas restrições por conta de LGPD e tudo mais ali, que a gente tem que estar atento a isso sempre, né? Mas, no geral, acho que são poucas as empresas que conseguem fazer isso, né? Aproveitar, por exemplo, você pode contratar uma plataforma que te entregue a experiência de personalizar o teu conteúdo, de trazer o conceito ali pronto, né? Hoje você é commodity isso. Eu costumo brincar que tecnologia virou commodity. Você vai lá e usa, não precisa mais ficar criando muita coisa, né? Então, você pode contratar uma plataforma que vai te entregar isso. E ela vai funcionar dentro dos limites que você propôs ali de colocar, né, conteúdo, formato de dados, enfim. Então, isso vai depender muito de cada empresa, Rony, mas ainda a gente está longe de aproveitar bem isso, né? Eu estou falando assim, para a gente começar, estou pensando aqui, ó, para a gente começar a brincar, de ter uma boa experiência de aprendizagem, recomendada, com uma personalização de ensino, eu preciso ter sei lá, para cada 10 colaboradores, um catálogo de 200, 300 cursos dentro de um conteúdo, dentro de uma plataforma, ou microlearns, para que isso consiga se adaptar, porque eu preciso ter o volume de dados onde esses caras estão gerando informação para um algoritmo de recomendação, ao mesmo ponto que eu tenho que ter uma quantidade X de conteúdos Sim. que depois eu vou pegar e conseguir recomendar. Porque se ele usar todos os conteúdos, o que eu recomendo para ele? Então, se você Oferta e colocar uma demanda, né? plataforma por 10 cursos, não vai dar muito certo, né? Então, acho que essas são as limitações, e as empresas têm bastante essa limitação, né? De produção de conteúdo e tudo mais, de ter conteúdo gerado.
Por isso que daí vem um pouco dessas questões de, cara, social learning, como que a gente pode criar multiplicadores dentro da empresa. Então, existe uma base para ser feita para que isso dê resultado. A utilização da ferramenta hoje, a utilização do mecanismo, né, de experiência com personalized learning, tudo mais, tá fácil de você, né, pegar, buscar no mercado e trazer para dentro da tua empresa. O problema é toda essa base, né? Daí tem que ter uma estrutura mesmo e tem que fazer um trabalho prévio muito importante, né? Enfim, para poder gerar essa base de conhecimento, senão você não vai conseguir ter as recomendações necessárias, né? Não, show de bola. E aí, cara, eu acho que até você já respondeu um pouco da pergunta da Silvia aqui, que ela colocou, né? Aproveitando a questão que eu trouxe aqui, se a gente está no caminho de aprendizagem autodirigida. E aí eu acho que é um pouco disso, né? De repente a tecnologia permite isso, né? Sim, total, total. Acho que, cara, acho que as universidades vão mudar. A gente, eu estava escutando um podcast esses dias do pessoal da Cognia, né, e falando um pouco da Anima Educação, desculpa, falando um pouco sobre o futuro ali da educação, e eu acho que isso vai mudar muito. Antigamente, o cara saía de casa para ir para a faculdade para estudar na frente de um professor que fazia um discurso. Ele não quer mais isso, ele faz isso de forma assíncrona, ele faz na casa dele. Então, ele vai querer sair daqui para ir discutir ideias, para ir conversar, e, enfim, para exercitar essa questão da educação de uma forma diferente. Então, esse aprendizado ele acaba se tornando cada vez mais autodirigido, porque eu começo a buscar dentro das minhas características de estudo que eu gosto mais. Por exemplo, eu sou um cara que gosto mais de assistir vídeo e gosto de assistir vídeo no 1.5. Tem gente que vai gostar de assistir vídeo no 1.0, ou até menos, ou até mais, ou vai preferir ler. Então, esse cara vai começar a buscar conhecimento na fonte que ele se sente mais confortável de aprendizagem. E isso se torna, né, cada vez mais recorrente com a medida que essa garotada está vindo aí, né? Então eles estão cada vez mais aprendendo a se virar sozinha, buscar conhecimento sozinho. Isso vai, né? Vai de encontro com tudo que a gente está fazendo, né? Em termos de tecnologia, porque a tecnologia vai ajudar nisso. Então, né? Existe a força de vontade deles, né? De aprender, e existe o direcionamento que um mestre dá, que um professor dá. Se perdendo um pouco dessa conexão de eu ir buscar o conhecimento lá numa universidade, num colégio, e eu passo a ter esse conhecimento buscando de forma autônoma, eu preciso ter ajuda para que me direcione também. E aí vai entrar essa questão toda da personalização do ensino, de como que a gente vai orientar cada um desses usuários, né? Então, hoje as plataformas já fazem muito bem isso, né? Hoje, qualquer plataforma, uma boa parte das plataformas que você contrata, que tem uma gama de cursos como a Udemy, por exemplo, a Coursera, ele já vai te recomendar os cursos. Tem um volume muito grande de conteúdo lá dentro, então fica fácil fazer isso. Tem um volume muito grande de usuários, então com certeza quando acessar a base da Coursera, vai ter alguém com um perfil muito parecido com o do Rangel, e aí os caras vão conseguir identificar isso e falar, cara, esses caras aqui que tem um perfil parecido com o Rangel gostam disso, Rangel, tá aqui para você. E eu vou falar, putz, esse troço é o que eu estava procurando. Né? Então, o poder que isso tem, de eu começar a seguir, né? Mas também tem algumas coisas perigosas. Mas, enfim, daí já sem dúvida. Tem umas outras coisas ali, né? Aí eu vou fugir do nosso script aqui e fazer uma pergunta. Cara, a tecnologia, ela é... Cara, é bizarro você parar para pensar que dá para você conectar todos esses dados e tal, já sugerir alguma coisa para a pessoa ter o seu estudo autodirigido. Aí, para que serve a área de T&D? Para! Joguei a bomba e vou sair, tá? Não, cara, brincadeiras à parte, mas né, por conta desse perigo que você acabou de levantar aí. Sim, sim. Mas aí que tá, né? Eu acho que a área do T&D agora tem que começar a tomar um posicionamento cada vez mais estratégico, menos operacional, porque a operação está cada vez na mão de um robô. Né? Isso não é só na área de T&D, na área, qualquer área, né? Tudo que é muito operacional, as pessoas têm que começar a mudar a característica dessa área para uma característica mais estratégica, né? E do que ser muito operacional, porque realmente, do que é muita operação, a gente começa lá. Então pensa lá em vocês, né, da galera do T&D que sentava, baixava aquele monte de planilha de relatório, analisava o que os caras faziam, e aí entendia, e aí falava assim, cara, vamos começar a criar os cursos sobre isso, aquilo, e depois que a gente fizer tudo isso,
vamos lá pegar e matricular esse público nesses cursos, porque a gente sabe que eles gostam. Vai acabar isso daí, né? Então, não precisa mais de... Então, simplesmente, vocês vão ter que entender qual que é a necessidade do negócio hoje, então, estratégico, né? Então, o negócio depende disso, depende disso. Essa informação é muito importante para o negócio e ela tem que ser formatada desse jeito. Trazer, né, conectar com quem possa gerar esse conteúdo, né? O T&D não é mais o dono do conteúdo, e sim as áreas de negócio. Estou falando muito em relação à educação corporativa, mas Sim. pode se aplicar também a um pouco de educação formal ali. Mas conecta esses caras, ajuda eles, dá o suporte para que eles gerem conteúdo. Hoje o conteúdo, cara, ele tem que ser rápido, prototipado, sabe aquele protótipo rápido, barato? É o conteúdo, porque amanhã esse conteúdo pode ter perdido o valor. Então, parar de perder muito tempo, aqueles conteúdos muito auto-formatados, aquela coisa que demora 6 meses para produzir um curso, quando termina o curso, ele já ficou defasado, né? Já a hype é outra. Então, eu acho que nesse momento é que o T&D agora tem que começar a olhar e falar assim, cara, como que eu me posiciono de forma estratégica? Se o T&D não se posicionar de forma estratégica, aí sim a tecnologia pode tomar bastante conta do que eles estão fazendo com a operação e as empresas começarem a perceber que, cara, talvez eu não precise mais de tanta gente, porque né, a gente está começando a ter outros formatos. Isso não é legal, porque a partir do momento quando a gente começa, e aí a gente está falando mais de questões filosóficas, de tecnologia, IA e tudo mais, começa a ter muita substituição de material humano por robô, não é bom, cara. Isso aí não é legal. É legal quando tem o capital humano sendo impulsionado aquilo que ele está fazendo com o capital intelectual de uma IA, de uma tecnologia. Aí a gente consegue conectar essas duas coisas, aí a gente vai para a Lua. Agora, se ficar só com uma perninha ou só com outra, vai dar problema, né? Então a gente sabe disso. Né? Eu gosto muito dessa área de IA, venho estudando bastante, principalmente nessa parte menos técnica, né? Mais de discussão de princípios, moral, ética, dentro da questão da IA. Então, eu vejo muito disso, tá? Então, assim, para a galera de entender, né, fica o recado, se tornar mais estratégico. E aí, como se tornar mais estratégico? Aí é para vocês. Meu é tecnologia. Olha só, tecnologia ainda. A Silvia mandou um alô aqui, obrigado por ler a pergunta. Que é isso, Silvia? A gente que agradece pela pergunta. E, pessoal, quem está assistindo aí, fica à vontade. Convidar mais gente para assistir ou mandar a pergunta de vocês aqui que a gente lê, sim. Só não vou ler se passar batida aqui, se eu me perder e aí me perdoem a minha falta de habilidade no Instagram. Mas se eu ver aqui, eu vou ler sim, porque eu acho que esse é o propósito aqui do treinamento raiz, a gente fazer uma comunidade, né, aberta, plural, que as pessoas podem se conectar. E aí, valeu, Thalita, IA, inteligência artificial, para quem nunca tinha ouvido falar aí. É isso aí, show de bola. E, cara, vamos lá, então a gente está falando, né, dessa estratégia, quer dizer, desse pensamento estratégico de quem atua com educação corporativa, de não mais ficar só preocupado ali com os protocolos, os afazeres, mas sim como conectar todas essas possibilidades. E aí, né, e você falou de alguma dessas possibilidades aqui, né? Enfim, conectar com o CRM, o uso do WhatsApp, cara, achei mal barato. Depois, se você puder falar um pouquinho mais, né, o que vocês têm tido aí de experiência, né, com o uso do WhatsApp, chatbot. Cara, como que é isso, assim, né? Porque talvez nem todo mundo aqui possa ter pensado que isso é uma ferramenta. Cara, a gente se comunica com o WhatsApp o dia inteiro. De repente, por que não, né, fazer algum uso do WhatsApp para conteúdo, para aprendizados rápidos, para questões do dia a dia, né? O que vocês têm tido de experiência com essas tecnologias, né, satélites a um LXP da vida, a um LMS da vida? Eu acho que elas são bem complementares, né? Nada vai substituir, não existe nenhuma tecnologia que venha para substituir a outra, né? Eu acho que elas têm que sempre trabalhar em conjunto, de novo, né, visando a questão da experiência de aprendizagem. Então, temos ali um LMS, um LXP, que eu quero tentar dar uma experiência de lifelong learner para o usuário, que ele tenha esse conhecimento autodirigido, que ele vá lá e possa buscar uma informação e, ao mesmo tempo, ele possa ser sugerido do tipo de conteúdo que ele pode acessar, que é compatível com o perfil dele e tudo mais. Aí, só que eu tenho um outro público que fala assim, cara, eu tenho que receber usuário, tenho que receber senha, tenho que logar numa plataforma, não tenho computador, putz, vou ter que... Aí eu vou fazer o login, às vezes pela experiência do celular não é muito bacana, não fica muito... O cara já desiste ali. E aí você pode começar a conectar
outras tecnologias que já existem no mercado, né? Então, o WhatsApp ele está caminhando para um WhatsApp, Slackware, Rocket Chat, entre outras soluções que a gente chama de IAM, né? Instant Messages aí, né? Que são as plataformas de mensagens instantâneas. Elas caminham muito para um modelo que a gente chama de super apps, né? Então, que dentro desses apps tem outro apps, né? Então, hoje o Telegram faz isso muito bem. O Telegram já tem várias coisas legais, já fala com bot, Sim. você consegue fazer umas coisas bem legais no Telegram. O WhatsApp está começando a incorporar algumas dessas. Inclusive, agora você faz pagamento, né? Faz transferência, tudo via WhatsApp. Então, eles já liberaram essa funcionalidade ali, junto com o Facebook Pay. Então, a ideia era começar a trazer essas ferramentas, né, e transformar o WhatsApp no super app, né, e outras ferramentas. Na China, por exemplo, já tem o WeChat, que ele já é considerado um super app. Hoje, boa parte do que eles fazem dentro todas as experiências que eles precisam ter da vida deles, eles conseguem ter dentro do WeChat. Eles fazem pagamento bancário, transferência, estudam, enfim, tem várias coisas que acontecem dentro do WeChat que eles conseguem trabalhar essas experiências. Então a ideia do WhatsApp vem para isso, né? Trazer uma experiência onde eu possa ter lá um robô, e não é um tutor, não é um professor, é um robô que me auxilie nesse caminho na hora de fazer o treinamento. E esse treinamento é na palma da minha mão, com muito menos atrito do que se eu tivesse que abrir uma plataforma de LMS Sim. barra LXP e ter que ter todo aquele trabalho, todo esse comportamento do próprio admin, ter que fazer toda essa gestão, enfim. Eu já começo a simplificar. Então, ou seja, eu já estou começando a pensar numa experiência muito mais simplificada, numa experiência de conversação, de aprendizagem, então eu consigo ter quase a mesma a dinâmica de eu estar perguntando para um amigo ali sobre um assunto e ele está me mandando um vídeo explicativo. Então, eu começo a ter uma experiência diferente e às vezes tem gente que acredita que realmente está conversando com uma pessoa do outro lado do chatbot. Uau! Isso é super normal, porque está cada vez Sim. melhor a tecnologia de chatbot, a IA está cada vez mais evoluindo, né, aprendendo cada vez mais a como se comportar como um ser humano, o que é perigoso também. Mas, enfim, eu acho que é isso, cara. Então, assim, essa questão do WhatsApp é mais uma das experiências que a gente busca, né? Eu quero tentar transformar a experiência desse cara numa conversa. Como é que eu dou um ar leve, né, num treinamento? É quando a gente está conversando aqui. E aí entra até muito naquela história do Kickpatrick, né? 80-20-10. Então, às vezes, talvez esse cara aí tá ali conversando com ele tá até ensinando o bot. Ele tá falando, não, mas não Sim. é bem isso. Assistir o vídeo aqui, olha só que loucura, né? Às vezes você pega um feedback do próprio usuário, e a gente já teve casos assim com as nossas soluções, que ele fala, cara, isso está errado. O vídeo ali, no minuto tal, e aí, putz, a gente tem uma IA que vai lá, identifica isso, notifica um admin e fala, meu, acho que esse teu conteúdo aqui não tá bacana, hein? Dá uma Uau! revisada, né? Então, assim, você Aham. imagina um volume de dados gigantesco, de conteúdos gigantescos, você tem que analisar o que está defasado, o que não está defasado. Então, a gente já começa a ter esse tipo de informação. Isso é bacana, cara, bacana. Bacana quando o cara digita, por exemplo, algo e eu consigo avaliar se aquele texto que ele acabou de digitar ali, o que ele está querendo, né? Ou qual que é o sentimento dele, se ele está feliz com aquele curso, se ele não está feliz, aí a gente gerar Sim. insight, ó, boa parte dos teus usuários lá do WhatsApp, né, que está conversando e fazendo o treinamento, putz, cara, não tá legal ali, porque eles estão falando algumas besteiras ali no chat, falando que não tá certo, que não tá gostando. E aí tem uma IA ali que fica analisando. Aí você imagina se disparar um curso para 5 mil funcionários, ou 5 mil colaboradores, ou 5 mil usuários, enfim, via WhatsApp, tem que analisar todas as mensagens, toda essa troca de Ah, informação. né? É impossível, né? Mas é uma experiência de aprendizagem totalmente diferenciada, muito dinâmica também, e que pode impulsionar muito aí o conhecimento da pessoa, porque ela, né, não fica presa àquele modelinho, né, de entrar, fazer login e tudo mais. O ponto todo aqui é a gente pensar em volume. Se o seu volume é muito grande, fatalmente você vai ter que, né, ir para tecnologias que te permitam avaliar a quantidade de informação que é gerada pelo volume de interação que você tem, para que você possa realmente, aí, a partir daí, começar a trabalhar numa experiência, né, de aprendizagem mais adequada para o seu público. Se você tem um público menor, de repente você consegue outras formas aí, né, mais criativas de analisar isso. E talvez, cara, isso vai de encontro com a pergunta aqui da Thalita Porto,
querendo saber mais sobre, cara, ferramentas de análise de indicadores, né? Basicamente, como sair do Excel, né? Além do Power BI, você tem alguma outra ferramenta. E aí, cara, vocês são da área de tecnologia, aí eu imagino que a Kips faça isso muito bem, né? De fato, cara, como que, né, o pessoal sai do Excel para olhar para outras coisas? Eu acho da mesma forma que lá em 2015 você precisou dar uns passinhos dentro, você até falou de Kirkpatrick aí, você precisou dar uns passinhos dentro da área de educação. Imagino que agora o pessoal de educação tem que começar a dar uns passinhos dentro da área de tech. Faz sentido ou não? Sim. E como que Faz. você vê? Existe um mundo, né? Existe um mundo além do Excel? Conta pra gente. Cara, que, sendo bem sincero, assim, tem, só que cada vez complica mais as ferramentas. Acho que o Power BI é uma baita de uma ferramenta para isso. Aí depois a gente começa a complicar com algumas como Pentaho, Kibana, enfim, tem outras, mas que acho que já começa a ficar bem mais complexo. O próprio Google, tá? Tem o Google Data Studio, que é uma ferramenta fantástica para fazer análise de dados, muito simples para se utilizar. Eu Uhum. acho que isso já pode ajudar vocês a conectar em outras bases de dados, né, que possam vir. Mas, cara, eu acho que o Excel é uma baita de uma ferramenta. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer grandes volumes, análise de grandes volumes de dados, a gente acaba tendo algumas restrições pela ferramenta, mas eu acho que o pessoal do TD que já domina o Excel já está na vantagem, cara, porque você não tem ideia como que é difícil, né? A gente hoje tem uma solução de Analytics, e dentro dessa solução de Analytics, além das análises que o próprio Analytics nosso faz, ele acaba gerando também Excel para as pessoas poderem fazer as suas análises através dos dados que a gente fala dados raw, né? Dados crus ali. E muitas vezes é um exercício, cara, hercúleo ali de conseguir fazer as pessoas entenderem os dados e aí lá montar suas tabelinhas dinâmicas, pelo menos para ter o básico. Então, assim, acho que quem está trabalhando com Excel já trabalha bem, meus parabéns, acho que já é uma grande evolução na área aí. O Excel é uma excelente ferramenta de BI, acho que não tem, é muito simples de trabalhar, muito acessível, mas acho que eu tentaria buscar algumas plataformas que ofereçam Analytics e Big Data muito olhando para a área de educação, né? Sim. Que eu acho que vai ajudar vocês a trazer principalmente dados de mercado, informações, algumas fazem comparativos com a própria base para te ajudar a auxiliar com informações, né, do tipo, clientes, né, ou empresas, ou enfim, que tenham o mesmo perfil do teu, estão assim dentro da nossa base. Aí você já começa a comparar pares dali dentro. Acho que benchmark é muito importante, então conseguir plataformas que fazem isso também pode ajudar. Acho que mais do que ter indicadores, porque vamos lá na Ronde, a gente tem centenas de milhares de indicadores, acho que talvez na área de T&D, né? Mas são poucos aqueles que são bem importantes, né? Eu acho que eu até tinha conversado, entrei nas conversas esses dias com a Thalita Guiar sobre essas questões de indicadores. Eu vi que vocês fizeram uma live também, não consegui acompanhar, infelizmente. Mas são poucos, né? Eu acho que a gente tem alguns indicadores que são bem primordiais, que esses caras não podem faltar, como taxa de engajamento, taxa de conclusão, taxa de performance dos usuários, como é que eles estão, será que eles estão consumindo o conteúdo por inteiro ou não, né? Mas existem alguns que são mágicos, né? Que às vezes o pessoal ainda insiste, do tipo, qual que é o ROI da minha plataforma de ensino, ou qual que é o ROI de algumas ações de treinamento. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para cruzar essas informações, e aí aparece magicamente uns números, mas acho que no básico, assim, como você comentou no começo, né, a gente está preparado para tanta coisa, ou é melhor começar pequenininho? Então, às vezes, ter muita plataforma, muita análise de dados, pode ser que não seja tão vantajoso. Então, acho que olhe para dentro da tua empresa, né, para dentro da tua estratégia de educação e retire um, dois bons indicadores e se apegue neles no começo, depois evolua um pouco, bote mais um, dois, aí você já vai estar com quatro. Acho que tentar fazer tudo de uma vez, tentar entender tudo que está acontecendo dentro do teu ambiente de ensino, dentro da tua estratégia. Quando eu digo ambiente, eu não estou falando nem de tecnologia, estou falando de todo o ecossistema da empresa, seja ele híbrido, né, só presencial, só remoto, o assíncrono, síncrono, enfim, mas olhar para todo esse ambiente e falar assim, cara, o que é mais importante eu mensurar agora, né? Para quem não tem Cara, nada, um indicador já vai ajudar muito. modelão Jack Stripador, cara, vai por partes. Ou Dexter, né, Exatamente. para os mais novos, né, o modelo Dexter. Seguinte,
Nessa linha que você comentou de ROI aí, que ROI é um negócio interessante também, cara, e a gente está falando aqui que experiência de aprendizagem é a gente, né, se eu puder fazer um resumo aqui, me corrija se eu estiver errado. Experiência de aprendizagem tá totalmente conectada com a nossa capacidade de entender o que a pessoa do outro lado ela quer experimentar para o seu aprendizado, ela tem preferência de experimentar para o seu aprendizado e oferecer isso no momento oportuno, né, no momento que aquilo que ela precisa. Só que quando você tem um volume muito grande, cara, você precisa de tecnologia para te apoiar, porque não dá para você ficar perguntando para cada um o que cada um gosta, voltar a produzir até você devolver, já foi, já está obsoleto. E aí a gente falou muito de tecnologia, cara, um monte de opções aqui e tal, e a Thalita trouxe um tema interessante aqui. Cara, a tecnologia ela pode ajudar a reduzir custo de treinamento, porque acho que para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos acompanhando, quem vai assistir essa live depois, você fala um monte de coisa e a pessoa fala, legal, galera, eu não tenho essa verba toda para gastar. Vocês estão falando de tecnologia, inteligência artificial, XPTO, e aí eu só quero pedir para nossa amiga, e agora eu não sei o nome, que o Instagram aqui, qual o futuro da educação nesse cenário? Aguenta um pouquinho que a gente já vai falar de futuro. Mas, cara, dá para a tecnologia ser, não vou dizer autopagável, mas, enfim, se colocar uma tecnologia, te ajudar a ter esse contexto de, né, experiência focada, individualizada, e ainda assim, né, conseguir custos interessantes com treinamento? Vamos lá, Thalita, não vamos reduzir o custo, Thalita. Vamos Thalita aproveitar. Vamos aproveitar e investir o que a gente pode reduzir em outras áreas de treinamento, mas nunca reduzir o custo de treinamento. Sempre dá para treinar mais, né? A área de treinamento já sofre com custo, já ainda a gente vai tentar reduzir, vai ser complicado. Mas sim, eu acho que o grande lance da tecnologia bom, de novo, né, a gente entra naquelas discussões éticas e morais da tecnologia, IA e tudo mais, mas é claro que vai acontecer que é uma substituição do trabalho, né, operacional, de novo, que a gente está falando, por trabalho feito por robôs e máquinas. E tecnologia é muito mais barata do que o ser humano, né? Então, o trabalho que um algoritmo de IA faz de análise, talvez 3 pessoas teriam que fazer aquele mesmo trabalho. Então, eu não precisaria mais dessas 3 pessoas, ou eu pego essas 3 pessoas e uso elas de forma mais estratégica. E aí, em vez de eu reduzir o custo, eu melhoro, eu trago uma eficiência melhor para a minha área de T&D. Então, eu não preciso desalocar pessoas porque a tecnologia veio nos ajudar. Eu posso pegar essas pessoas e usar elas para algo muito melhor, que, aliás, é um drama há muito tempo, né? A gente, em quase todas as áreas, e T&D não é diferente, a gente fala assim, eu não consigo ser estratégico, eu não consigo parar para pensar, eu estou o dia inteiro apagando fogo, eu estou o dia inteiro correndo. Então, por que a gente não usa a tecnologia para apagar esse fogo, para trabalhar essas partes operacionais, e a gente não usa essas pessoas para trazer, né, insights estratégicos para a área, para fazer análises que ainda a inteligência artificial, que ainda data analytics não faz, né? Como, por exemplo, como é que eu vou pegar uma IA ou qualquer coisa e vou sentar do lado de um analista de requisitos, um analista de negócio da empresa e conversar com ele, fazer uma boa entrevista, olhar no olho dele, entender qual que é a dor que aquele cara está sentindo. Formulário vai me fazer isso? Não vai fazer. A gente não vai conseguir isso. Então, estrategicamente, essas pessoas poderiam estar sentando do lado executando do cliente. Outras ações. Exatamente. Né? Então, poderia ter o T&D não mais olhando para os colaboradores apenas. Por que não olhar para os clientes e falar assim, cara, como que eu posso te ajudar com a educação? E talvez virar até uma área que gere resultado e dinheiro para a empresa. Né? Eu conheço empresas aí que hoje a área de T&D elas se pagam, né, e dão lucro, né? Então elas geram conhecimento interno e pagam ainda. Exato, cara. E a Thalita colocou aqui, né? RH é pobre, não tem dinheiro. A galera tá cascando o bico aqui. Mas eu acho que é um pouco disso que você falou, assim. A gente, né? Acho que são 2 etapas, né? A primeira etapa, cara, você educar as pessoas dentro da organização, tem dinheiro envolvido, não tem. There's no free lunch, né? Como dizem aqui na América do Norte. Cara, não tem almoço grátis. Então, cara, vai ter custo de viagem, custo de reserva de sala, custo de aluguel disso, custo de consultor, tem um monte de investimento aí. E, de repente, cara, quando você faz, eu acho que um investimento inteligente com a tecnologia, você consegue capitalizar isso melhor, de repente entregar um resultado ali para a organização que vai gerar um aumento de vendas,
um aumento no índice de satisfação de clientes que traz mais resultado financeiro para a empresa e permite, né, alavancar esse investimento de outras formas também. Então, acho que não é só questão quanto custa uma ferramenta, quanto custa isso, mas é como, e aí, de novo, a gente sai do operacional e tenta pensar no estratégico, como a gente conecta essas coisas para gerar resultado para a empresa, e aí, enfim, a roda gira. Aí a Thalita falou, aqui no Raiz a gente fala a verdade, a realidade, não tem filtro não. E E, aí, cara... na verdade, pode sobrar mais tempo ainda para as equipes de T&D convencerem os gestores de que a educação é um bom negócio para a empresa, né? Eu brinco, eu falo, cara, educação é igual fé, você tem que acreditar, né? Não tem, é muito difícil você pegar uma ação de treinamento, a não ser que você faça assim, né? Eu vou isolar um time de vendas, vou fazer um treinamento e daqui 2 dias eu vou mensurar se eles começaram a vender melhor do que estavam vendendo. Então, em casos pontuais, você consegue ter muito fácil essa métrica para poder calcular esse ROI, que todo mundo busca esse tal do ROI do treinamento. Mas a partir do momento onde você está investindo massivamente em tecnologia para educação, você contrata uma plataforma, que você bota lá custos operacionais em cima dela com a equipe, você está começando a colocar catálogo de conteúdos, comprando cursos, gerando conhecimento, gerando aquilo, você tem um volume muito grande, como é que eu provo isso? Como é que eu provo que 10 pessoas que estudaram, fizeram um curso de vendas, melhoraram suas vendas? Ou como que eu provo que minha equipe de suporte fez um curso XPTO e melhorou a eficiência operacional do meu suporte? É mais difícil. Então, nesse momento, é que daí tem que sair esse time da área de T&D que está ali na operação e tentar buscar essas informações, compilar esses dados e trabalhar para que o resultado aconteça, né, mesmo não tendo tão, né, um vetor tão forte assim aparente que foi a educação que mudou aquilo ali, mas também trabalhar nessa catequização dos gestores, né? Porque como a Thalita Sim. falou, é pobre, o T&D é pobre. Por quê? Porque a gente às vezes não sabe lá vender, né, para o diretor financeiro, com o CFO, com o CEO de uma empresa, que, cara, esse troço de educação aqui, ó, é o caminho, né? Você tem que entender que é o caminho. Você não estudou para estar aqui, né? Até eu gosto de É, falar isso. Você não estudou para estar aqui? Você está aqui por quê? Porque você estudou. Então, imagina seus 10 mil colaboradores que estão abaixo de você, né? Se eles estão exatamente. aqui. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, é um pouco de fé, né? Então, eu tenho fé que vai movimentar o meu financeiro, vai movimentar o meu time de suporte, vai ser melhor. Mas é fé um pouquinho, né? E aí a gente É, tem que trabalhar um pouco nisso, de levar esse recado para cima. Eu acho que isso também é estratégico, né? Isso passa a ser bem sem dúvida. estratégico. Cara, e aí a gente, putz, já tá. Cara, quando o papo é bom, né? Passa rápido, né? A gente Passou, já tá né? caminhando para 1 hora de live aí. E aí eu já queria partir para o nosso momento futurologia, que pitacos para o que vem por aí. E uma amiga nossa da Colômbia, olha só, cara, estamos com uma audiência na Colômbia, cara. Eu tenho aqui no Canadá, pessoal esperado pelo Brasil, na Colômbia. Comentou aqui, ó, Rangel, hoje já temos realidade aumentada, inteligência artificial, realidade virtual nas ferramentas de educação. E, e aí, qual que vai ser o futuro da educação nesse cenário? Meio que olhando, cara, a gente já tem um monte de coisa, né? E de novo, talvez será que essas coisas elas estão tendo a plena utilização? Esse é um ponto. E, né, de novo, Pitaco, o que você acha que vem por aí para ajudar ainda mais a gente a garantir essa experiência única de aprendizagem para dentro das organizações? Tá. A gente nem começou, nem falou muito dessas outras tecnologias, né? De AR, VR e tudo mais ali. Acho que isso aí também é um outro fórum. Hoje, eu vejo que, por exemplo, essas tecnologias, né, que é o que a gente chama de aprendizado mais imersivo, é uma tendência muito forte mesmo, vai vir, né? Hoje a gente ainda tem um problema com essas tecnologias que é a escala, né? Então, como eu escalo algo dentro dessa tecnologia? Então, quando a gente está pensando em produto, quando a gente está olhando para uma empresa que está produzindo alguma tecnologia, alguma inovação para o mercado de educação, sempre ela está, né, agora falando o Rangel empreendedor, né, sempre está buscando a escalabilidade. Então tem algumas tecnologias que são muito bacanas, mas que ainda não conseguiram criar ferramentas para que tenha escalabilidade, como a R, VR, né, realidade aumentada e realidade virtual. Então ainda é muito projeto customizado, ainda é muito trabalhar para aquilo.
para um determinado conteúdo, então, e é caro ainda, né, você conseguir fazer tudo isso. Então, assim, você acaba tendo uma necessidade muito grande dessa questão de buscar a escala. Então, por isso, a gente acaba inviabilizando alguns negócios, né, alguns projetos, ou não indo para frente. Mas a tecnologia evoluindo, eu acho que algumas dessas tecnologias que são mais imersivas, isso é um futuro muito bom, muito bacana. Hoje a gente já tem coisas bem legais. Pô, o cara vai fazer uma cirurgia né, num curso de medicina, ele não precisa mais abrir uma pessoa, ele consegue, né, lá no curso aprender só com um óculos de Mockup AR/VR, digital, né? muito realista, muito mais seguro, num ambiente muito mais controlado, né? Já tem aí as provas do Detran, né? Hoje o cara faz tudo num simulador. Então, assim, são coisas que vêm cada vez mais para trazer até mesmo essa questão da segurança, né? Mas eu vejo muito o futuro para tecnologias que vão trazer esse aprendizado mais imersivo, que eu acho que é isso que a gente quer. Né, hoje, como você falou, né, 15 segundos parece que já é uma eternidade, né, para nós e para essa geração cada vez mais high-tech, cada vez mais ligada, né, tá conectado em várias, né, tá plugado em várias fontes de informação diferentes. Então, para eles vai ser isso aí, né? Então, como que eu, né, faço essa imersão? E mas uma coisa, assim, eu não sei prever o futuro, mas eu não consigo prever o futuro. Então, postava na É, Mega Sena e não precisaria exato. mais trabalhar. Mas uma coisa que eu consigo prever que não vai acontecer, né? E eu tenho uma palestra que eu faço falando sobre inteligência artificial na educação um pouco, e o último slide dela é sempre falando sobre a questão do que não será substituído, né? Talvez a gente sabe o que, não sei muito o que não vai acontecer, que vai acontecer no futuro, a gente não sabe muito bem, mas o que não pode acontecer e que a gente está trabalhando para isso, até mesmo a própria comunidade científica que trabalha sobre recursos e tecnologias, é a substituição de algumas coisas humanas que a gente nunca vai deixar de ter. Então, o professor vai continuar existindo, a área de T&D vai continuar existindo, vai continuar sendo primordial na educação, mesmo com todas essas mudanças, né, de cargos sendo substituídos por tecnologia. Eu acho que é isso que eu gostaria mais de deixar como um recado, né, como um acalanto para o coração das pessoas, porque na palestra você me pergunta, mas meu trabalho vai acabar? Olha, bem possivelmente ele vai mudar. Acabar, eu não sei, mas que ele vai É, ter que ter uma transformação, isso eu tenho certeza, né? Então, todos nós iremos sofrer algumas transformações dentro do escopo de trabalho que a gente tem. Então, acho que esse é o futuro, não só para a educação, mas também para a questão profissional de todo mundo ali, né? né? E eu assim, né, dando meu pitaco aqui, meus 2 centavos aqui, cara, assim, eu muito olho para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu olho muito como que eles se comportam, né, no aprendizado deles, para tentar extrapolar como que eles vão ser, né, como empregados, empresários, né, lá no futuro, né? Uhum. E é muito interessante que, assim, o aprendizado, eu vejo hoje, né, eles estão na escola aqui no Canadá, aqui tem um modelo muito legal que é, aliás, eu vou fazer uma live, galera, só falando dessas diferenças que eu encontrei aqui no Canadá, porque a gente postou aqui e o pessoal deu um yes lá para fazer uma live sobre esse assunto, né, das diferenças que rolam da educação aqui no Canadá com o Brasil, que eu estou experimentando aqui. Mas, tirando a educação formal que eles estão seguindo aqui na escola, eu vejo que o dia a dia deles é muito do lance do how to, como fazer. Então, cara, eles estão no dia a dia ali, eles não estão preocupados em prever aquilo que eles vão fazer. Eles vão lá e põem a cara, tapa, aí de repente encontram um block point. Ah, não consigo passar daqui, então vai lá. Como eu faço para dar esse próximo passo? Eles vão lá, aprende aquilo ali e dá o próximo passo. De repente eles vão caminhar mais 2, 3, sem precisar aprender nada, com aquilo que eles já sabem. Aí eles vão ir lá e vão encontrar uma outra barreira. Aí vai lá de novo. Como eu faço para isso? Como eu faço? E assim vai indo. Por que eu falo isso? Cara, vai desde o simples. Vamos fazer uma macarronada no domingo, faz aí. Eles vão lá, eles pegam o primeiro passo, aprendem aquilo e começam a fazer o resto. Depois vai chegar num outro momento lá que vai parar e aí pega aquele segundo passo. Ou seja, eu acredito que essa nova geração de empregados que vem por aí, eles estão muito mais focados nos micro accomplishments, né? Naquelas pequenos progressos de aprendizagem. Não é mais aquela história, não, vou sentar aqui por 1 ano, 2 anos, estudar programação e só depois que eu vou sair programando. Não. Já vou, como é que eu faço para a tela ficar azul? Pum. Ah, agora como é que eu faço para escolher várias cores? Pum.
e vai sendo assim, né? Aprendendo e fazendo, fazendo e aprendendo, aprendendo e fazendo, né? E aí, como a tecnologia vai nos suportar isso, aí é outra história. De repente, coisas de microlearning como o WhatsApp vai ajudar bastante, né? Como você comentou, ou outra que vai aparecer por aí, as tecnologias imersivas, enfim. Mas acho que meus 5 centavos para o futuro aí, com relação à experiência de aprendizagem, acho que é um pouco disso. Cada vez mais a gente vai estar orientado a educar no como fazer, né? Como dar alguns passos e não necessariamente em alguma estratégia. Não sei, posso estar errado, mas é uma ideia. Eu vejo bem assim as pessoas aprendendo hoje, né? Vai lá, precisa aprender, busca. Isso é legal, é um modelo de aprendizagem que funciona e que vem, né, gerando algumas coisas, mas me preocupa também um pouco, né? Porque eu acho que a base é sempre muito importante, né? Então, a gente sabe que esse tipo de conhecimento era muito superficial, né? Então, a gente não cria profundidade, não cria raiz. Então, isso pode também trazer outros tipos de problema no futuro, que daí a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo. Mas é bem isso, acho que cada vez mais eles não querem estar enchendo o HD deles com coisas desnecessárias, eles só querem encher o HD com aquelas coisas que eles vão realmente utilizar. E é um HD, né, super pequenininho agora, em memória, que ele faz a troca ali, o swap muito rápido, né? Puta, aprendi, acabou, joga fora, vem o próximo conhecimento, aprendi, joga fora o próximo conhecimento. Então, assim, por isso que o mundo está mais rápido, né? Porque ele aprende muito rápido, entrega muito rápido. Só que, de novo, né, eu acho que Sem dúvida. Né? Cara, da mesma forma que acho que há 50 anos atrás a gente estava sendo educado para trabalhar em fábrica, porque o Brasil estava numa ascensão industrial, e há 10, 15 anos atrás a gente começou a perceber que esse tipo de educação não funciona porque a gente precisa hoje, começamos a mudar. Acho que isso vai, né? Enfim, é aquele momento cíclico. Vai chegar um momento, isso aí de repente está funcionando para eles hoje, vai chegar daqui 10 anos e falar, cara, peraí, não dá mais assim, eu preciso de mais profundidade. Aí a gente volta, enfim, vamos ver. Cara, quero agradecer demais, cara, esse nosso bate-papo. Foi assim, foi sensacional, aprendi muito. Vamos marcar próximos aí, porque eu acho que quando a gente fala em tecnologia, é como você disse, cara, cada 3, 4 meses a gente tem assunto novo para falar por aqui. E, cara, se você puder, né, fica aberto espaço aí para você fazer suas considerações finais e fazer o seu jabá daqui para você aí também, pô, baita empresa aí, de repente, como que o pessoal que está afim de encontrar uma ferramenta faz para entrar em contato com vocês, né? E, mais uma vez, muito obrigado, cara, muito obrigado. Valeu. Gente, agradeço aí, muito obrigado, né? Os 11 aí que ficaram até o final da live, muito bom. Sinal que realmente a gente conseguiu trazer um conteúdo, espero que a gente tenha conseguido trazer um conteúdo bacana aí, principalmente num assunto que às vezes é denso, né? A tecnologia é um assunto legal, mas muitas vezes é um assunto complicado e a gente acaba tendo muitos termos técnicos. Me desculpe se eu usei alguns termos técnicos que não ficaram tão claros, né? Eu tenho esse defeito. Uso toda hora, falo muito de tecnologia, muito tech, e às vezes eu esqueço que eu estou conversando com o público, eu tenho que me moldar um pouco nas minhas palestras quando eu falo de tecnologia. Então, mas espero que todo mundo tenha gostado. Falando um pouco da Kips, né? A Kips é uma EdTech, então, da área, né, de educação corporativa, principalmente. Temos hoje, sim, uma plataforma de LXP, né? Realmente, de verdade, uma LXP. Então, temos vários módulos que geram experiências de aprendizagens bem diversificadas e bem diferentes para cada perfil de público, para cada necessidade de treinamento que vocês possam ter. Temos um Learn Analytics, para quem perguntou do Learn Analytics, também muito focado nessa questão de como transformar esses dados de uma forma legal para a equipe de T&D, então para não ter que se preocupar tanto lá mais com o Excel, ou quando se preocupar com o Excel, a gente já dá algumas coisinhas mastigadas já também. Mas é isso, gente. Para quem quiser conhecer, www.kips.com.br, né? keeps.com.br. Também tem no Instagram, acho que a gente está keep.learn, né? Quem quiser seguir a gente no Instagram. E qualquer dúvida, né? É só entrar em contato com a gente ali pelos canais. Show de bola, cara. Se te conforta o coração, o pessoal aqui só elogiando, falando que é outro, adorou. Linguagem super acessível. Isso aí, cara. Acho que cada dia mais a gente está, né? Esses termos, até um tempo atrás, era restrito a um público, agora estão cada vez mais populares. Essa é a verdade. Sim, Cara, sim.
Gratidão enorme, muito obrigado. Valeu, E Rony. bora fazer uma aprendizagem cada vez mais acessível para todo mundo aí, cara. Obrigado mais uma Vamos vez. lá. Esse é o objetivo. Um Valeu, prazer. pessoal. Um abraço. Valeu, até mais.